como ter clareza, certo? Então vamos começar desde o início para que você consiga ter total clareza do que eu vou apresentar aqui para você. E é o seguinte, para você poder atingir o 8 menos 4, ou seja, para você poder fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, você precisa construir 3 pilares. E os 3 pilares são: o primeiro pilar, gestão de tarefas; segundo pilar, otimização de tarefas; e o terceiro pilar é gestão de energia. O primeiro pilar é o que eu vou abordar aqui hoje. Eu vou te trazer toda a visão geral sobre esse pilar, né? Para que esse pilar da gestão de tarefas, ele tem como objetivo fazer com que você tenha clareza na sua vida, fazer com que você tenha clareza de quem você é, o que você quer e o que você precisa fazer para alcançar o que você quer, o que você deseja. E o 8 menos 4, esse objetivo que nós temos em comum para poder ser atingido. Só que também temos outros objetivos, metas, que você provavelmente tem na sua vida, e se você não tem, eu vou te mostrar como é que você desenvolve isso ao longo dos princípios que serão abordados. É claro que é totalmente impossível eu falar de cada um dos princípios aqui, então essa aula é uma aula bem geral, onde você vai ter uma visão geral sobre todos os princípios que serão abordados. São 18 princípios, só que cada princípio merece uma aula especial. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é o que é de fato o princípio, o pilar da gestão de tarefas. Gestão de tarefas significa você gerenciar as suas tarefas. É claro que isso não define realmente de uma maneira clara o que é gestão de tarefas. Gestão é o ato de gerenciar ou administrar algo. Só que quando a gente fala de administração, gestão ou gerenciamento, a gente não está falando de uma coisa especificamente. Gestão de tarefas é um conjunto de princípios, de técnicas, de ferramentas, de métodos para que você possa de fato realmente atingir um objetivo em comum ou vários objetivos em comum, que no caso é gerenciar as suas tarefas para que você possa ter um certo controle das tarefas que você está realmente realizando ali no seu dia a dia. Através da gestão de tarefas, o objetivo da gestão de tarefas é você conseguir ter clareza. Mas que clareza é essa, Vitor? Clareza que você tanto fala, né? Eu sempre falo de clareza. Clareza a gente pode olhar para ela através de 3 óticas, tá? Clareza de quem você é, clareza do que você quer e clareza do que você precisa fazer para você poder alcançar o que você quer, certo? Você não vai saber o que você precisa fazer para alcançar o que você quer se você não sabe o que você quer. Só que o que você quer, a clareza do que você quer, é baseado na clareza de quem você é. Então o primeiro passo seria você saber quem você é. Então aqui a gente agora já está falando de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, que envolve valores, que envolve, né, tipo de profissional que você é, que envolve o que você tem feito, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, o que você tem realizado, o que você tem conquistado, o que você tem atingido, as ações que você tem implementado para que você alcançou o que você alcançou, como é que anda a sua produtividade, qual é o seu nível de produtividade. Então todas essas perguntas são bastante relevantes e bastante oportunas para você conseguir compreender quem você é. Então o primeiro passo seria um processo de autorreflexão para realmente você ter clareza de quem você é. Quando você sabe quem você é e você tem clareza de quem você é, aí sim a gente vai por outro nível, que é a clareza do que você quer. Ok, eu sei quem eu sou, agora o que eu quero realmente para a minha vida? O que eu quero alcançar para a minha vida? E agora, essa questão do clareza do que eu quero se refere a propósito, se refere a missão, se refere a visão, se refere a objetivos,
metas, resultados que você gostaria de ter na sua vida. Realmente, às vezes, um projeto que você quer criar, algo na área da saúde, algo na área profissional, algo na sua carreira, área no seu processo de desenvolvimento pessoal, algum objetivo que você queira realmente, ou alguns, né, objetivos que você realmente queira alcançar na sua vida, alguma meta que você queira atingir. Então, isso é o que você quer. E depois, a gente tem terceiro nível de clareza, que é clareza do que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Que aí entra de uma forma muito, muito nítida a gestão de tarefas. Porque aí você vai saber, olha, eu preciso fazer isso para que eu possa alcançar aquele objetivo. Então, quando você tem clareza do que você precisa fazer e como é que você gerencia o que você precisa fazer de uma maneira eficiente, a sua chance de realmente realizar, a sua chance de realmente realizar aquilo e estar dando passos em direção ao seu objetivo, a sua chance de alcançar aquele objetivo é muito maior e você ter a realização e aquilo que você está buscando na sua vida, aquilo que você deseja. Só que tudo começa em quem você é, o que você quer e depois o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. E o pilar da gestão de tarefas trabalha exatamente isso. Cada um dos princípios que serão apresentados, eles trabalham harmoniosamente bem para que você consiga gerenciar as suas tarefas da melhor maneira possível para que você consiga ter clareza nesses 3 níveis. De quem você é, o que você quer e o que você precisa fazer para poder alcançar o que você quer. Mas por que realmente você precisa construir o pilar da gestão de tarefas? Eu já mencionei aqui o que é a gestão de tarefas e pode ser que esteja claro para você já os benefícios, tá? Vitor, eu vou construir o pilar da gestão de tarefas para que eu possa atingir o 8-4 e sim, é por esse motivo. Então, se você quer fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito, você precisa construir esse pilar. Tem como construir outro pilar antes desse, né? Sim, tem como. Por exemplo, a gente pode ir para o pilar da otimização de tarefas, depois o pilar da energia. Apesar dos pilares eles serem importantes um para o outro, por exemplo, o pilar da energia aparentemente ele parece ser um pilar mais independente, mas você vai perceber que alguns princípios eles se conectam. Então, não tem como realmente você atingir 8-4 se você não tiver energia. Então, você vai precisar realmente construir o pilar da gestão de energia. Agora, no pilar da otimização de tarefas, há uma necessidade muito, muito maior do pilar da gestão de tarefas. Por quê? Porque na otimização de tarefas, a gente pega muito, muito gancho em alguns princípios que são abordados na gestão de tarefas. Por quê? Porque na gestão de tarefas a gente fala de planejamento, a gente fala um pouco de organização, a gente fala de priorização, a gente fala de rascunho de checklist, a gente fala de checklist. Então, para você realizar, né, os princípios da otimização de tarefas, você precisa bastante da gestão de tarefas. Então, sim, é possível, só que não acredito eu que não é possível você atingir 8-4 e se torna mais difícil de você gerenciar suas tarefas da melhor maneira possível. Então, é muito importante que você construa primeiro a gestão de tarefas para que depois você vai construindo os outros pilares. Mas agora de uma forma nítida, né? Uma forma clara. Como funciona exatamente o pilar da gestão de tarefas para que você possa atingir o 8-4, para que você possa realmente fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito.
Então vamos lá, a gente tem um objetivo aqui claro. Você, na sua vida, você tem uma tarefa que vai levar 8 horas para poder ser feita. Só que você quer fazer em 4. Ou você tem uma tarefa que você tem 16 horas para você poder fazer. A duração dela é 16 horas, mas você quer fazer em 8. Ou uma tarefa de 4 horas você quer fazer em 2. Então, você entendeu a lógica, né? Você quer fazer uma tarefa em metade do tempo do que levaria para poder fazer ela. Ok. Para você poder fazer isso, a primeira coisa que você precisa é ter clareza. Porque é o seguinte, se você não tiver clareza clareza de quem você é, clareza do que você quer e principalmente clareza do que você precisa fazer, porque o que fica nítido em um primeiro momento é clareza do que você precisa fazer naquele momento, né, da tarefa que você precisa fazer, é a clareza. Se você não tiver clareza do que eu vou fazer agora, consequentemente, você vai tender a procrastinar. Por quê? Porque às vezes você não sabe nem o porquê que você vai realizar aquela tarefa. Então, quando você não sabe o porquê você vai realizar uma tarefa, você tendencialmente não tem tanta motivação para poder fazer a tarefa. Às vezes você não tem um objetivo. Normalmente as tarefas elas são baseadas em um objetivo. Eu vou fazer essas tarefas porque realmente essas tarefas me levam em direção a um objetivo, me levam em direção a um propósito, a uma missão, a um projeto, a uma realização que eu estou buscando. Mas se eu não tenho consciência disso, eu não tenho muita motivação. Essas tarefas não é um estímulo, não é um combustível que vai realmente me levar em direção ao meu objetivo. Então, quando você tem clareza, você consegue saber quem você é, o que você quer e o que você precisa fazer, fica muito mais claro. Fica muito mais claro também, às vezes, qual tarefa eu faço primeiro? Será que eu começo escrevendo esse artigo ou será que eu começo escrevendo esse e-mail para poder responder um cliente? Será que eu começo estudando química ou será que eu começo estudando matemática? O que eu faço primeiro? Como é que eu faço para organizar as minhas tarefas em uma ordem hierárquica? Como é que eu faço para gerenciar essas tarefas da melhor maneira possível? Então, são várias perguntas que vão surgindo que muitas vezes você não tem clareza. Ou às vezes são tantas tarefas para poderem fazer, às vezes são tarefas que estão se acumulando ali para poderem ser feitas durante dias, semanas ou até mesmo meses. Você já não sabe qual tarefa é urgente, qual que é importante, qual que é circunstancial, que estão surgindo ali no momento. Por quê? Porque você não sabe por que você vai realizar aquela tarefa. Você às vezes não tem claro que essa tarefa vai te levar em direção a um objetivo, a uma meta que você quer alcançar. Ao invés de ter clareza, muitas vezes você tem confusão. E um erro que normalmente as pessoas que não têm clareza têm é guardar tudo na mente. Guardar tudo na cabeça, na memória. E sim, quando você guarda na memória, você está exercitando bastante a sua memória. E ela tem que ser exercitada realmente, tem que ser estimulada. Só que é muita coisa. É muitas tarefas, é muitos compromissos, é muitas datas, é muitos projetos, às vezes é muitas pessoas. Então, às vezes, na sua vida é muita quantidade de tarefas para você realizar em um só dia. O que dirá o que você tem para realizar durante uma semana, durante um mês, durante um ano. É uma quantidade exorbitante de projetos, de compromissos, de datas. E é muito importante que você tenha consciência disso, porque aí você vai decidir mudar. E às vezes, pelo fato de você guardar na sua mente o que você precisa fazer, acontecem diversos problemas, como por exemplo, você não consegue ter tanto foco na tarefa. Porque você às vezes está fazendo uma tarefa, está pensando na próxima tarefa. Aí você vai para a próxima tarefa, conclui a tarefa que você está fazendo, vai para a próxima tarefa e na próxima tarefa você já está pensando na outra. E depois na outra. Ou na tarefa que você vai fazer amanhã.
e que você está com medo de esquecer. Outra coisa, às vezes você acaba perdendo o sono, porque tem tanta coisa para poder fazer e tá guardando tudo isso. Isso está te consumindo por dentro. Pelo fato de você guardar todas essas tarefas na sua cabeça, você não está conseguindo descansar direito. E você está ficando completamente ansioso, preocupado com o que tem para fazer, cansado, exausto. Por quê? Porque está preocupado, está ansioso, não consegue dormir direito, consequentemente dorme pouco, sono com pouca quantidade de sono e pouca qualidade também. E aí no dia seguinte você não consegue ter a melhor performance, consequentemente não consegue ter a melhor produtividade, como atingir o 8-4. Ao invés de você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, você vai gastar mais de 8 horas para poder fazer o que levaria 8 horas para ser feito. Você vai gastar ao invés de gastar 8 horas, você vai gastar 9 horas, 10 horas para poder fazer o que você gostaria de fazer. Por quê? Porque você está fazendo a tarefa, mas pensando na próxima tarefa por questão da preocupação, por questão da ansiedade. E o interessante é que quando você está realizando uma tarefa, mas pensando em outra, você não está fazendo nenhuma e nem outra com maestria, com excelência. Por quê? Porque se você está sentado fazendo uma tarefa, mas se você está pensando na outra, sua atenção, você está motoramente ali, né, executando ela, mas não com a sua atenção plena ali. A sua atenção está na outra tarefa. Só que o interessante é que a tarefa que você está com a atenção nela mental não está sendo realizada. E a tarefa que você está fazendo, executando ela motoramente, você não está prestando atenção. Então você não está 100% presente, nem para uma e nem para outra. Você está 50%. Você está fisicamente 50% para uma e 50% mentalmente para outra. Então você não está realizando nenhuma e nem outra. Agora, se você estivesse 100% presente para a tarefa que você está fazendo, com 100% de presença para aquela tarefa, a sua chance de realmente ter mais produtividade, consequentemente, acredita em mim, é muito maior. Então, através da gestão de tarefas, você consegue resolver esse problema. Você consegue. A gestão de tarefa, o propósito dela é você ter clareza. Você vai ter clareza das tarefas que você precisa fazer, sem guardar na sua mente. Como? Te digo mais, a gestão de tarefas vai te mostrar, eu vou te apresentar várias propostas de princípios para que você consiga compreender quem você é, exercícios de autoconhecimento, para que você consiga ter clareza, ter a consciência de quem você é, qual nível de produtividade você se encontra nesse exato momento, quem você é como pessoa, quem você é como profissional, o que você tem feito para poder alcançar os objetivos que você deseja alcançar na sua vida. Quais são os seus valores, quais são os seus projetos. Te digo mais, eu vou te apresentar realmente como é que você define o seu objetivo. Muitas pessoas não sabem como definir um objetivo corretamente, como definir uma meta para você realmente alcançar esse objetivo, como os erros que as pessoas cometem na hora de definir uma meta. As pessoas definem metas curtas demais e aí elas se frustram, ou as pessoas definem metas longas demais e aí elas procrastinam. Como definir uma meta corretamente? Como fazer isso? Uma meta que vai ser capaz de fazer com que você alcance o seu objetivo. E depois a gente vai para toda a parte de tarefas. Como é que você gerencia suas tarefas? Como é que você cria um checklist do que fazer, um checklist do que não fazer? Checklist é uma lista de tarefas. Como é que você organiza essa sua checklist em uma ordem de prioridade? O que é mais importante? Porque o erro que eu mais vejo as pessoas cometerem é erro no ponto de vista da gestão de tarefas, porque existe maneira mais eficiente de você gerenciar o seu tempo, a pessoa ela acorda pela manhã e a primeira tarefa que ela faz é uma tarefa que não é tão importante assim. E ela gasta tempo e gasta energia executando uma tarefa que não necessariamente leva ela em direção ao objetivo dela.
Ou seja, ela está gastando a melhor energia dela, porque ela acordou, o pico de energia dela está mais alto, ela está completamente descansada por ter tido uma boa noite de sono, e ela vai gastar a energia dela, a força de vontade dela, para realizar uma tarefa que não é relevante para ela. E normalmente, sabe com que a maioria das pessoas gastam o tempo delas quando elas acordam? Com nosso querido celular, né? Redes sociais, sites de notícias. E olha, não tem nada de errado com isso, desde que a pessoa realmente tenha consciência disso. E se está tudo bem para ela, sem problema. Mas existe uma maneira mais eficiente de realmente poder fazer as coisas e gerenciar realmente o seu tempo. Então, o primeiro passo. Então, agora eu vou apresentar para você os 18 princípios para que você possa realmente gerenciar as suas tarefas da melhor maneira possível que eu já vi na face da Terra. Basicamente, é o seguinte, existem 18 princípios, cada aula vai abordar um princípio, então eu vou trazer para você aqui agora uma visão geral dos princípios. Então vamos lá, 18 princípios, o primeiro princípio, os princípios são organizados em uma ordem hierárquica. Primeiro o mais importante e um princípio, você vai perceber que um princípio complementa o outro. Então vamos lá, primeiro princípio. O primeiro princípio é o princípio da identificação. O que seria esse princípio? Primeiro de tudo é você saber quem você é. Não tem como você saber o que você precisa fazer para você poder alcançar. Também não tem como você saber o que você quer se você não sabe quem você é. Então, o primeiro passo é o princípio da identificação, onde você vai ter clareza quando você utilizar esse princípio de quem você é, você vai ter clareza do que você tem feito para você poder alcançar o que você quer e o que você tem conquistado através do que você tem feito, ou seja, quais os resultados que você tem, objetivos, metas que você tem alcançado. Além disso, qual que é o seu nível de produtividade, se é baixo, se é médio, se é alto, a gente também pode resolver isso. O segundo princípio que eu tenho para apresentar para você, que faz parte da gestão de tarefas, é o princípio. O segundo princípio que eu tenho para apresentar para você é o princípio do planejamento. O que seria esse princípio do planejamento? O princípio do planejamento, ele se refere a realmente você organizar as suas tarefas. E basicamente você vai organizar essas tarefas utilizando os outros princípios, tá? Meio que esse planejamento é uma espécie de planejamento geral, tá? Mas eu chamo ele de planejamento em si. E esse planejamento, ele reúne diversos princípios. Eu vou falar sobre eles um pouco mais à frente, só que trazendo uma visão geral para você, o planejamento ele é constituído dos seguintes princípios, tá? E você vai aprender em cada aula como é que você orquestra esses princípios dentro do planejamento. E esses princípios que fazem parte, né, que estão dentro do planejamento, são ciclo de planejamento, planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal, planejamento diário que faz ou ao mesmo tempo não faz, e aí vou te mostrar por que isso. A tríade da organização, que não especificamente chega a ser um princípio, mas é uma técnica muito poderosa que está dentro dos princípios. A tríade, tá? A tríade da organização é tarefa, data e hora. Tarefa, data e hora. Tarefa, a data para realizar a tarefa e a hora, tá? Outra coisa que a gente tem também em comum outro princípio, né? É o princípio da priorização, princípio do bloco de tarefas e princípio do rascunho de checklist, objetivo, princípio do objetivo, princípio da meta. E tem outros princípios também que você vai perceber que, de certo modo, eles se interligam com o planejamento, tá? E fora os outros princípios, como checklist do que fazer, checklist do que não fazer. Isso vai ficar mais claro.
Então, o planejamento, basicamente o planejamento, para ficar claro, de uma forma mais prática, ele é uma planilha. Eu recomendo que você faça ele na planilha, uma planilha. E aí, cara, você vai preencher ele com todas essas informações. Por exemplo, planejamento anual vai incluir as tarefas do seu planejamento anual, as tarefas, né, que você tem para poder fazer. Tem muitos detalhes, tá? Então, para falar de planejamento, a gente precisa de uma aula inteira só para te trazer essa visão geral. Princípio 3. O princípio 3 agora é o ciclo de planejamento, tá? O que seria o ciclo de planejamento? Esse princípio, ele se refere a você definir um dia e hora para você poder preencher o seu planejamento, tá? Então, você define um dia e você define uma hora. Então, por exemplo, se você definir que você vai preencher o seu planejamento domingo às 19 horas, todo domingo às 19 horas você vai preencher o seu planejamento. Por que isso? Porque ao longo da semana você tem acesso a novas tarefas, novos compromissos e você precisa anotar no seu planejamento, porque senão você vai estar guardando na sua mente. Princípio 4. Princípio 4 é o objetivo. Como eu já falei, você precisa de definir um objetivo para você poder alcançar, né? Algo que você está buscando na sua vida. E o objetivo, existem 5 tipos de objetivo, tá? Nas 5 áreas da sua vida, existe o objetivo pessoal, profissional, financeiro, nos relacionamentos e na área da saúde. E eu vou te mostrar como é que você define cada um desses objetivos, tá? Então tem técnica para você definir esses objetivos e tem algo que complementa o objetivo, que é o princípio 5 agora, que é a meta. Meta, o objetivo é você saber aonde você quer chegar. A meta é você saber exatamente, detalhadamente onde você quer chegar. E a meta tem 2 informações importantes, que é a especificação do objetivo que você definiu e a data para você poder alcançar um objetivo, tá? A meta, ela não é algo que você define para vários objetivos, tá? Cada objetivo vai ter uma meta. Então, se são 5 objetivos, uma meta para cada um desses objetivos, ao todo vão ser 5 metas. Então, a meta tem essas 2 informações importantes. A especificação do objetivo e a data para você poder alcançar esse objetivo. Sempre, tá ok? Princípio 6 agora. O princípio 6 é a checklist do que fazer. Basicamente é uma lista de tarefas do que você precisa fazer para você poder alcançar esse objetivo ou os compromissos que você realmente tem ao longo do seu dia a dia. Sejam eles profissionais, casa, projetos, família e tudo mais. Checklist do que fazer é uma lista de tarefas do que você precisa fazer. Vou te mostrar como é que você amonta isso dentro desse princípio. Princípio 7, checklist do que não fazer. A checklist do que não fazer, ela é o oposto da checklist do que fazer. Então, você tem a lista do que você precisa fazer e às vezes você tem no seu dia a dia tarefas que você não precisa fazer, mas você faz. Então, eu vou te mostrar como é que você amonta uma checklist do que não fazer. Princípio 8 agora. Princípio 8 agora. Princípio 8 é o princípio da priorização. Como é que você faz para priorizar as suas tarefas, ou seja, fazer o que é mais importante? Como organizar as suas tarefas em uma ordem hierárquica? Princípio 9. O princípio 9 é o bloco de tarefas. Como é que você organiza suas tarefas em bloco, ou seja, faz tarefas que são parecidas e você marca elas para realizar elas no mesmo dia, numa parte do seu dia. Princípio 10, rascunho de checklist. Rascunho de checklist é você anotar todas as ideias que vão surgindo ao longo da sua mente, ao longo que você está realizando uma tarefa. Então, você está fazendo uma tarefa, surgem pensamentos aleatórios, de tarefas, de compromissos, de projetos. Você pega e anota tudo isso em um bloco de notas. Princípio 11, mini tarefa. Como é que você faz para realmente realizar tarefas que são muito grandes e cortar ela em pequenas tarefas? Princípio 12 é planejamento anual. Como é que você faz o seu planejamento anual? Então, esse princípio vai trabalhar isso. Princípio 13, planejamento mensal, bem similar ao anterior. Como fazer o seu planejamento mensal. Depois,
Princípio 11, princípio 12, princípio 14 agora. Princípio 14 é o planejamento semanal. Princípio 15. O princípio 15 é o planejamento diário. Princípio 16 se refere da tarefa ao objetivo. Como é que você alinha o seu objetivo e o que você precisa fazer a tarefa, né? Como é que você alinha a tarefa se você realmente está fazendo a tarefa que vai te levar em direção ao seu objetivo. Princípio 17, ferramentas de gestão de tarefas. Como é que você utiliza, quais aplicativos, softwares eu recomendo para você poder gerenciar suas tarefas. E por último, princípio 18, disciplina na gestão de tarefas. Como é que você tem a disciplina necessária para poder colocar em prática os princípios anteriores. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E agora a gente vai trabalhar depois os princípios, tá certo? Um grande, grande abraço.